Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando aí nosso estudo básico da mediunidade. Nós estamos aí dando continuidade ao nosso tema de número 24, audiência e clareaudiência. E hoje, nesse estudo 66, falaremos sobre mecanismos, né? Escolhi esse título porque estamos utilizando o livro Mecanismos da Mediunidade. Então, antes, vamos pedir ao Mestre Jesus que esteja presente, nos envolvendo, trazendo bons espíritos para todos nós e que possamos, junto com nossos anjos guardiões e protetores, ser bem intuídos, né, para fazermos esse estudo com o Espírito da Letra. Possamos dar início, então, ao nosso estudo, já trazendo aqui André Luiz para vocês, falando sobre clareaudiência, que é o tema do nosso estudo de hoje. Regozije-se por escutar os desencarnados. Todavia, aprenda a ouvir no cotidiano para construir a felicidade do próximo, defendendo-se contra a queda nas armadilhas da sombra. André Luiz sempre nos traz um alerta, porque muitos ficam contentes, outros se sentem glorificados quando conseguem escutar espíritos e começam a desenvolver a sua mediunidade, seja lá qual for, mas principalmente na clareaudiência. Então ele chama a atenção para que não venhamos a cair nas armadilhas da sombra, porque nós estamos num planeta atrasado de provas e expiações. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos tratando também com espíritos atrasados ao nosso redor, que é o que acontece mais, né? Nós estamos aqui achando que estamos sozinhos, que nossos pensamentos são únicos, unicamente nossos, mas nós sabemos, conforme Kardec já colocou, né, que os espíritos trouxeram a informação para a gente, que eles nos influenciam muito mais do que acreditamos que possam nos influenciar. Então os espíritos estão aí ao nosso redor, sejam eles mais atrasados ou iguais a nós, de qualquer maneira, seus pensamentos vêm, os nossos também aparecem, e vai de acordo com o nosso livre-arbítrio a escolha do que vamos seguir. Então está aí o alerta de André Luiz. Então já vamos trazer aqui um texto dentro do mecanismo da mediunidade que reforçam grande parte do que nós estamos falando aqui. É no capítulo 18, quem não tem um livro, aconselho a comprar, que é um livro excelente. E depois vamos fazer uma análise desse texto que vamos ler para vocês. Então vamos lá. Na ocorrência cotidiana, nas ocorrências cotidianas, ou seja, ele traz dentro daquilo que nós estamos acostumados a ver no dia a dia, a fazer. Então, no estudo da mediunidade, de efeitos intelectuais, podemos invocar as ocorrências cotidianas para ilustrar a nossa conceituação de maneira bem simples. Basta examinar o hábito, como cristalização do reflexo condicionado específico, para encontrá-la a cada instante nos próprios encarnados entre si. Nós vamos observar isso pelo relato dele aqui. Tomemos um homem moderno buscando o Jornal da Manhã e vê-lo-emos procurando o setor de noticiários com que mais se sintonize. Isso é o normal. Nós compramos os jornais, vamos procurar notícias que mais nos interessam naquele momento. Se os negócios materiais lhe definem o campo de interesses imediatos, assimilará automaticamente todos os assuntos comerciais, emitindo oscilações condicionadas aos pregões e avisos divulgados. E aí vamos atrair aqueles espíritos que se interessam por isso também, para reforçar a nossa ideia, né? A nossa vibração, vamos dizer assim, a nossa sintonia. Então formará largos raciocínios sobre o melhor modo de amealhar os lucros possíveis. E se o cometimento demanda a cooperação de alguém, buscá-lo-á incontinente na pessoa de um parente ou afeiçoado que lhe partilhe as visões da vida. Então nós trazemos mais pessoas para junto de nós, mais encarnados, e com isso mais espíritos que nos cercam, que se sintonizam com isso também, reforçando a nossa ideia. Isso tudo vai se ampliando. O sócio
potencial de aventura, ouvir-lhe-á as alegações e mecanicamente absorver-lhe-á os pensamentos, passando a incorporá-los na onda que lhe seja própria, mentalizando os problemas e realizações previstos, em termos análogos. Então vai se formando aquele ambiente ali todo dentro do assunto que você escolheu. Cada um por si falará na ação em perspectiva, com impulsos, resoluções individuais, embora a ideia fundamental lhe seja comum. Então, o ponto é comum. Pelo reflexo condicionado específico, aurido através da imprensa, ambos produzirão raios mentais subordinados ao tema em foco, comunicando-se intimamente um com o outro e partindo no encalço do objetivo. Então, suponhamos, porém, agora que o leitor se decida pelos fatos policiais. Avidamente procurará os sucessos mais lamentáveis. E ainda finda a voluptuosa seleção de crimes ou desastres apresentados, escolherá o mais impressionante aos próprios olhos para nele concentrar a atenção. Então isso também vai atraindo os espíritos simpatizantes. Não só os desencarnados também acontece. Feito isso, começará exteriorizando na onda mental características dos quadros terrificantes que lhe nascem no cérebro, plasmando a sua própria visão ao redor dos fatos ocorridos. Então você vai criando imagens. André Luiz ele trata muito disso. Então você vai criando imagens ali, trazendo as informações que muitos dos espíritos também se interessam. Então todos no final acabam por contribuir de alguma forma para manter essas ideias, para reforçar essas imagens que estão sendo plasmadas, para criar esse ambiente. Então nesse estado de ânimo atrairá companhias simpáticas, em que lhe escutando as conjecturas passarão a cunhar pensamentos da mesma natureza, associando-se-lhe à maneira íntima de ver. Não obstante, cada um se mostre no campo pessoal de interpretação. Do mesmo modo lá quando estávamos lendo o jornal sobre economia. Aqui é sobre casos policiais. Então, daí a instante, se as fossem visíveis no olhar humano, os comentaristas contemplariam no próprio agrupamento o fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia, ali nascerem na mente, no regime das reações em cadeia, espalhando-se no rumo de outras mentes interessadas no acontecimento infeliz, que são os espíritos. Então, nós sempre plasmamos essas imagens quando nos esforçamos em buscar qualquer tipo de informação. Então, se buscamos informações do bem, vamos plasmar imagens do bem, de amor ao próximo. E isso seria muito mais saudável, não só para nós, espíritos encarnados, mas para o nosso ambiente também ao redor. Até para tratar aqueles que são menos felizes, que estão nas trevas ou que estão ali perdidos às vezes. Muitas vezes nem sabem o que estão fazendo. Então, por vezes, semelhantes conjugações de ondas desequilibradas culminam em grandes crimes públicos, nos quais espíritos encarnados em desvario, pelas ideias doentes, que permutam entre si, se antecipam às manifestações da justiça humana, efetuando atos de extrema ferocidade, em canibalismo franco, atacados de loucura coletiva, para mais tarde responder às silenciosas arguições da lei divina, cada qual na medida de colaboração própria no que se refere à extensão do mal. Então também acabam por surgir aqueles que se sintonizam tanto que ficam como loucos, vamos dizer assim, perturbados. Então por isso que às vezes o discurso de ódio, né, para uma plataforma, para diversos indivíduos, é muito perigoso mesmo, porque você acaba por influenciar muito mais do que você imagina as pessoas. E aí arruma uma opção de adepto, de seguidores, e assim nós vimos nas grandes guerras mundiais isso acontecer. Já vimos esse tratamento coletivo aí, quando ocorre através de sindicatos, né, de trabalhadores, todo mundo seguindo um líder. Sempre acontece porque todos se sintonizam com aquelas ondas e acaba tendo muita violência. Agora já vimos também quando tem aquelas passeatas
evangélicas, que você vê muitos caminhando juntos, seguindo. Então, tudo é sintonia, tudo merece a atenção nossa. É o que André Luiz está nos chamando. Cuidado, o cuidado nesse ato de pensar, no ato de escolher, da escolha, temos o nosso livre-arbítrio. Mas as ideias não são apenas nossas. Nós temos aí uma mistura de pensamentos aí, o nosso está no meio também, e temos que ter muito cuidado, tá? Então, trazendo à tona assim, essa informação, nós podemos analisar de alguma forma esse texto que André Luiz nos trouxe. Ali se destacam reflexos condicionados. Se nós prestarmos atenção, um reflexo condicionado, ele vai acabar moldando as ações e os pensamentos e as interações de todos nós aqui no nosso cotidiano. Vai influenciar nossas decisões, nosso comportamento de uma maneira bem significativa. Então temos que tomar cuidado com os hábitos e com esse reflexo condicionado. Porque nós vemos como os hábitos que são resultantes desses reflexos condicionados específicos, eles vão moldar nossas ações, nossos pensamentos. Nós temos aquele exemplo, conforme ele citou, do homem moderno ao ler o jornal matinal e buscar essas seções de notícias que mais interessam. E esses interesses materiais, que também são destacados aí no texto, eles vão definir os campos de interesse imediato. Então as pessoas, elas vão assimilar automaticamente todos esses assuntos, seja comerciais, seja policiais, vão formar raciocínios sobre como obter aquelas coisas. No caso comerciais, vai procurar como é que eu consigo obter os lucros possíveis. Nos casos de policiais, podem até formar raciocínio como se vingar, buscar a cooperação de outras pessoas para compartilhar da mesma visão. Aí está o perigo. Principalmente nesses fatos policiais, que alguém pode fixar em notícias policiais e crimes e concentrar a atenção desses eventos, atraindo outras pessoas que vão compartilhar do mesmo interesse mórbido. E aí está feito aí a comunicação com as ondas mentais. Porque quando nós nos concentramos nesses temas específicos, as pessoas vão produzir raios mentais que são subordinados àquele tema em foco. Por isso falamos em reflexo condicionado, criando os hábitos. Nós vamos nos comunicar intimamente, vamos nos influenciar mutuamente. Isso pode resultar em conjugações de ondas mentais desequilibradas, que podem culminar até em ações extremas, nos casos até de que nós já vimos crimes públicos, que muitos se revoltam, vão atrás de linchamento. Às vezes a pessoa até é inocente e acaba sendo quase morta. Então a influência, nós devemos focar nosso estudo, nosso pensamento na influência e na justiça divina. Porque aí essas conjugações das ondas mentais desequilibradas, que nós sabemos que podem levar a crimes de extrema ferocidade e loucura coletiva, né? Nós vamos colocar um freio nisso aí. Os indivíduos envolvidos, eles vão ter que responder à justiça divina pela extensão do mal causado. Se você participou, por menor que seja a sua participação, você está incluído também, de alguma forma. Numa participação menor, mas vai responder à justiça divina numa participação menor. Esse é o problema, né? Vamos a um outro texto que André Luiz trata sobre a mediunidade ignorada, que ele fala aqui. Na pauta do reflexo condicionado, a mediunidade, né, ignorada. Então, surpreendemos também vários vícios, né, vícios diversos, tão vulgares na vida social, como sejam a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e exagero do sexo.
Então, praticamente, André Luiz, eu sei que ele é muito... assim, ele cobra muito de nós, né? Porque ele passou por muita coisa. Então, ele resolveu trazer as informações até nós como um alerta. E um alerta ostensivo. Então, nós sabemos que a maledicência está aí. Através de vídeos, de TV, de internet, de mídias. A crítica, nós já aprendemos com Cristo não julgar para não sermos julgados e continuamos julgando, criticando. Abuso da alimentação, depois condenamos o nosso organismo. Né? Exageros do sexo, é uma loucura. Não é verdade? Então, esse ou aquele espírito encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, também pode lançar um motivo inconveniente numa reunião ou conversação, e quantos lhe derem, né, a atenção, notarem ele, eles passam a lançar oscilações mentais no plano menos digno que lhes diga respeito, plasmando formas, pensamentos estranhas, entre as quais permanece o conjunto em comunhão temporária, no qual cada um se retira experimentando excitação de natureza inferior, a caça de presa para os apetites que manifeste. Olha só como é que é perigosíssimo você prestar atenção num tema, né, que não é digno, num tema que causa perturbação. Você está ali participando. Então, o André Luiz nos chama atenção com isso. E diz mais: como é fácil reconhecer, cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas inclinações, mas debita a si próprio os erros que vem a perpetrar, conforme a onda mental que deitou de si mesmo. Tais notas ajudam a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva. Olha a sintonia aí. Tá? Então, qual se observa nos efeitos físicos, a eclosão da força psíquica. Nos efeitos intelectuais, pode surgir em qualquer idade fisiológica, verificando-se muitas vezes a simbiose entre a entidade desencarnada e a entidade encarnada, desde o nascimento dessa última pela ocorrência da conjugação de ondas. Em todos os continentes podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas. Então, mais destacadamente, os expositores e artistas da palavra, na tribuna, na pena, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento, senhoreados por espíritos desenfaixados do liame físico, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores em largos processos da mediunidade ignorada. Fato esses vulgares em todas as épocas da humanidade. Então nós vemos aí a André Luiz trazendo à tona essas informações. Vamos dar uma pequena pausa, um intervalo, e voltamos com a análise desse texto aí, de André Luiz. Descubra o mundo fascinante da mediunidade. Desvende os segredos e maravilhas que a mediunidade oferece. Explore, junto conosco, as diferentes capacidades mediúnicas que há séculos encantam e intrigam a humanidade. Entenda como a percepção espiritual pode transcender os limites físicos e como a clarividência revela aquilo que está oculto aos olhos comuns. Descubra como os médiuns podem ouvir vozes e sons do mundo espiritual e como essa habilidade é usada para transmitir mensagens do além. Entenda fenômenos como materializações, levitações e outras manifestações físicas que ocorrem através da interação entre espírito e o mundo material. Estude as comunicações inteligentes que trazem mensagens e ensinamentos profundos, proporcionando uma conexão mais direta e consciente com os espíritos. As capacidades mediúnicas dos animais, como eles podem perceber e interagir com o mundo espiritual. Amplie seu conhecimento sobre o mundo espiritual e venha desvendar os mistérios da mediunidade.
Voltamos aí então ao nosso estudo, depois desse intervalo, pequeno intervalo, contexto da mediunidade ignorada, que nós lemos para vocês, e agora nós vamos fazer uma análise, onde nós podemos destacar essa relação dos vícios sociais e da mediunidade de efeitos intelectuais. André Luiz, mais uma vez, mostra essas oscilações mentais influenciando o comportamento das pessoas. E a responsabilidade que cada indivíduo vai ter pelos erros cometidos, não só aquele que está à frente, mas todos que estão participando. Porque nós vemos esses vícios sociais aparecendo através do reflexo condicionado. Por exemplo, a maledicência, a crítica sistemática, exageros de vários tipos, são manifestações dos reflexos condicionados específicos, conforme nós vimos naquele primeiro texto, e ele reforça nesse segundo. Então nós vemos aí o quanto isso pode influenciar e produzir essas oscilações mentais. Os indivíduos, com certeza, cada um de nós, ao lançar motivos inconvenientes numa reunião ou numa conversa entre os amigos, nós vamos influenciar uns aos outros e lançar oscilações mentais nesses planos menos dignos. Ou seja, que planos são esses? São esses das trevas, que os espíritos que estão ao redor, nosso redor, que nós não vemos, eles estarão se sintonizando também, porque isso vai resultar em formação de formas de pensamentos estranhas, uma comunhão temporária entre todos ali envolvidos. Todos vão acabar criando essas formas mentais. Então nós temos uma responsabilidade pessoal que, apesar de ser influenciado de acordo com as suas inclinações, cada indivíduo é responsável pelos erros que comete, conforme a onda mental que emitiu. Então não só aquele que iniciou, aquele que está à frente do palanque, vamos dizer assim, que está absorvendo tudo, mas cada um que participou, por menor que seja a sua participação, você é responsável também. E aí que nós vemos, dentro desse mecanismo da mediunidade, André Luiz nos ajuda a compreender melhor esses efeitos intelectuais, onde nós vemos os encarnados e desencarnados se associando nessas manifestações da metapsíquica subjetiva. Então, a eclosão da força psíquica, dentro desses efeitos intelectuais, ela surge em qualquer idade. É outro ponto que ele nos alerta. Que muitas vezes existe uma simbiose entre a entidade desencarnada e a encarnada desde o renascimento. Às vezes você fala, a criança não tem nada, é inocente. A criança é um espírito que já reencarnou diversas vezes. E aí vem a responsabilidade dos pais na educação moral, trazer ele para um ambiente mais saudável, de amor, de paz, de caridade, para tentar colocar o espírito num caminho em que ele mesmo possa se decidir pelo caminho do bem. Você tem que dar essa oportunidade para ele, é a sua missão como pai. E aquele espírito que às vezes está ali numa simbiose, que encarnou junto, que está querendo perturbar, ele acaba entendendo também, se perdoando e perdoando o irmão. Então nós temos que não ignorar essa mediunidade, por menor que ela seja. Porque, na verdade, André Luiz ainda fala dessa mediunidade ignorada, porque ele lembra que em todos os continentes, milhões de pessoas, elas ficam envolvidas em tarefas dignas e menos dignas. No planeta inteiro, imagina. Quantas estão influenciadas por espíritos desencarnados para fins superiores e a maioria para fins inferiores. E isso ocorre em larga escala. Grandes processos de mediunidade ignorada são fatos comuns de toda a época da humanidade. Incita, conforme eu falei, às vezes, uma palestra de sindicato que saem todos revoltados, ou um grupo que resolve dar uma surra em alguém ou quebrar as coisas. É um perigo. Vamos lá, ele tem um outro artigo aqui que é chamado de mediunidade disciplinada. Vamos ler para vocês aqui. Imaginemos que certa personalidade
Imaginemos que certa personalidade se disponha a disciplinar as energias medianímicas, segundo os moldes morais da doutrina espírita, cujos postulados se destinam a solucionar, tão simplesmente quanto possível, todos os problemas do destino do ser. Admita ao círculo de atividade espiritual, que recolherá na oração o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias, no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as ideações. De certo que, nos servidores de intercâmbio, experimentará largo período de vacilações e dúvidas, porquanto, morando no centro das próprias emanações e recolhendo a influenciação do plano espiritual, com que muitas vezes já se encontra inconscientemente automatizada, a princípio supõe que as ondas mentais alheias incorporadas ao campo do seu espírito não sejam mais do que pensamentos arrojados do próprio cérebro, né? Então, muitas vezes nós achamos que isso possa ser um pensamento somente nosso. Essa ideia é somente minha, né? Então, o André Luiz ele ainda continua: ilhado no fogo da consciência, de acordo com a lei do campo mental que especifica obrigações para cada ser, guindada à luz da razão, habitualmente se tortura o medianeiro perguntando, imponderado, se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue de imediato discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outra, sem perceber-se que ele próprio é um espírito responsável, com o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e de conhecimento. Olha o problema que chega muitas vezes aí para nós dentro de um centro espírita. Então, o que podemos tirar daí? Esses pontos, eles destacam, André Luiz destaca a importância de disciplinar as energias mediúnicas. E esse processo de autoaperfeiçoamento moral e mental. A doutrina espírita traz isso para a gente. Nós devemos seguir esse caminho de aperfeiçoamento moral e mental. O Evangelho de Jesus é o ponto principal para nós nos evoluirmos moralmente. Tem muito ensinamento ali. Mas André Luiz destaca a necessidade da disciplina dessas energias mediúnicas. E você só vai conseguir isso num centro espírita sério. Que disciplinar as energias mediúnicas conforme os moldes morais da doutrina espírita é o caminho possível para solucionar os problemas relacionados a esse destino de uma maneira mais simples para aquele ser. Porque lembra, o reflexo condicionado, ele não existe lá com aquelas formas, pensamentos que acabam surgindo. Ele também pode ser específico na oração. A prática da oração, ela é apresentada como uma forma de refletir condicionalmente as oscilações mentais. Vai direcionar essas entidades encarnadas que compartilham essas ideias semelhantes para o caminho do bem. Ou elas vão se afastar, se não quiserem, eles têm livre-arbítrio também. Tomar cuidado com esse período da vacilação e da dúvida, porque durante esse intercâmbio espiritual, o medianeiro ele pode passar por esse período de dúvida e vacilação, já que é muito difícil para muitos discernir entre os seus próprios pensamentos e aqueles influenciados dos planos espirituais. Mesmo sem você ser aquele médium ostensivo, você já acha que o pensamento é seu, somente seu. E esse é o problema, nós temos que pensar muito. Eu posso fazer? Posso, mas será que eu devo? Vamos pensar se isso está dentro de um quadro, de um ambiente favorável para o bem, para o caminho, para a sua evolução moral. É algo para se pensar, sempre. É vigiar. Porque você
com certeza, no caso do médium, ele pode ficar até ilhado nesse fulcro da consciência. Porque ele frequentemente fica questionando se deve interromper o desenvolvimento mediúnico e parar, porque ele não está conseguindo distinguir de imediato, né, das suas próprias ideias, entidades encarnadas. Mas aí ele é lembrado de que é um espírito também responsável com as suas obrigações de preservar e enriquecer essa vida mental. Faz parte do seu processo evolutivo. Se você abandonar ali, pode ser pior. Você precisa se aperfeiçoar mentalmente e moralmente. André Luiz enfatiza isso no texto. Essa responsabilidade que nós temos que ter, principalmente o medianeiro, de aprimorar sua vida mental com valores mais elevados, através de aquisição de virtude e conhecimento. Então esse é o caminho. As pessoas às vezes falam assim, espiritismo proíbe tudo, não proíbe nada. Ele alerta, nos alerta, ele traz a verdade. As consequências vão acontecer. Nós escolhemos o caminho. Ninguém aqui está dizendo que você não pode. Né? Você que escolhe seu caminho. Agora, não se arrependa depois, conforme muitos o fazem. Né? Então temos mais um texto aqui, passividade mediúnica. Vamos lá? Se o médium consegue transpor valoroso a faixa de citações pueris, entendendo que importa, acima de tudo, o bem a fazer, procura ofertar a reta conduta no reflexo condicionado específico da prece, a espiritualidade superior, né? E então passa a ser objeto da confiança dos benfeitores desencarnados, que lhe aproveitam as capacidades, no amparo aos semelhantes, dentro do qual assimila o amparo de si mesmo. Olha que bonito. Quanto mais se lhe acentuem o aperfeiçoamento, a abnegação, a cultura, o desinteresse, mais se sutilizam os pensamentos, e com isso mais se lhe aguçam as percepções mediúnicas, que se elevam a maior demonstração de serviço de acordo com as suas disposições individuais. Então vai depender de cada um. Com base no magnetismo enobrecido, os instrutores desencarnados influenciam os mecanismos do cérebro para a formação de certos fenômenos, como acontece aos musicistas que tangem as cordas do piano na produção de melodia. E assim como as ondas sonoras se associam na música, as ondas mentais se conjugam na expressão. Então, se o instrumento oferece maleabilidade mais avançada, mais intensamente específica, aparece o toque dos artistas. Nessa base, identificamos a psicografia, desde a estritamente mecânica até a intuitiva, a incorporação em graus diversos da consciência, as inspirações, as premonições. Então, veja que aí desenvolve vários tipos aí de efeitos físicos, né? Fenômenos que ocorrem da mediunidade, de efeitos físicos. Então nós podemos observar o quanto que é importante essa disciplina, conforme já havíamos falado antes, comentado, e André Luiz apresenta para a gente aqui no texto. O aperfeiçoamento moral, a maleabilidade do médium para se tornar um instrumento valioso nessa comunicação mediúnica, que precisa estar sob orientação de benfeitores desencarnados. Benfeitores, não qualquer espírito que se diz benfeitor. Isso tem que ser avaliado também. As transposições dessas excitações, né, o médium deve superar. Ele tem que focar no bem a ser feito. Tem que manter a conduta reta, influenciar pela prece, ganhar a confiança dos benfeitores desencarnados, se tornar um canal para ajudar os semelhantes. Assim ele vai buscar o aperfeiçoamento, a abnegação, porque quanto mais ele se aperfeiçoa moralmente, culturalmente, em termos de abnegação e desinteresse, mais sua percepção mediúnica se torna sutil e aguçada. Isso vai elevar a qualidade do serviço mediúnico oferecido de acordo com a sua disposição individual. Vai ter a influência dos instrutores desencarnados. Utilizando esse magnetismo enobrecido do médium, vão influenciar os mecanismos do seu cérebro, produzir fenômenos mediúnicos mais fortes. Assim como as ondas sonoras, né, elas vão se associando na música que ele fala ali, as ondas mentais também vão se combinar nessa expressão mediúnica. É uma sintonia com o bem. Sem falar nessa maleabilidade do instrumento mediúnico, a qualidade das percepções mediúnicas.
né? Ela depende disso, e quanto mais avançada essa maleabilidade, mais específico e intenso vai ser o toque dos instrutores desencarnados superiores. Então, esses tipos de médios, o Kardec vai identificar que, através disso, vão surgir novos tipos de mediunidade. Aquele que tem a clarividência, clareaudiência, pode surgir também com psicografia mecânica, intuitiva, incorporação de diversos graus de consciência, inspirações e premonições. Isso é normal. E André Luiz diz o seguinte: vemos que a conjugação de ondas mentais surge presente em todos os fatos mediúnicos. Atenta ao reflexo condicionado da prece, nas reuniões doutrinárias ou nas experiências psíquicas. A mente do médium passa a emitir as oscilações que lhe são próprias, as quais se entrosam aquelas da entidade comunicante com vista a certos fins. É natural dessa forma que as dificuldades da filtragem mediúnica se façam às vezes extremamente preponderantes, porquanto se não há riqueza de material interpretativo no fulcro perceptor, as mais vivas fulgurações angélicas passarão despercebidas para quem as procura com sede da luz do além. Cabe-nos reconhecer que, excetuados casos especiais em que o medianeiro e a entidade espiritual se completam de um modo perfeito, na maioria das circunstâncias, apesar da integração mental profunda entre um e outro, quase toda esterilização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium, cujos traços característicos, via de regra, assinalarão as manifestações, até que a força psíquica da humanidade se mostre mais intrinsecamente aperfeiçoada, para mais aprimorada evidência no plano superior. Então agora nós vemos aí a importância de tudo isso que André Luiz vem trazendo para a gente, nessa sequência aí desses 3 textos. A importância da conjugação das ondas mentais nessa mediunidade são desafios envolvidos também nessa filtragem, né, interpretação da comunicação mediúnica. Saber que os pensamentos não são apenas seus. A necessidade do aperfeiçoamento dessa força psíquica para melhorar a manifestação do plano superior. Então, a conjugação de ondas mentais, ela vai estar presente em todos os fatos mediúnicos, que ocorre quando a mente do médium ela emite oscilações mentais próprias. Elas vão se entrosando com as entidades de comunicantes, né, durante a reunião doutrinária, ou então em alguma experiência do dia a dia psíquica, que pode ocorrer. Lembrando que devemos reforçar o reflexo condicional da prece. Porque a prática da prece ela vai facilitar essa emissão de oscilações mentais do médium, vai permitir a comunicação com entidades encarnadas com os objetivos específicos de moral mais elevada, que é o que nós queremos, né? Justamente para ajudar os espíritos inferiores, aqueles sofredores, para ser socorrista. Mas precisa ter uma filtragem nisso tudo, e há uma dificuldade muito grande. Ela é extremamente desafiadora, especialmente quando você não tem muita riqueza de material. Isso acontece em diversas outras situações do dia a dia. Se você não tem muito material interpretativo, né, no caso do médium, que é o fulcro receptor, nesse caso, as mais vivas fulgurações angélicas, elas vão passar desapercebidas. Elas podem estar ali tentando te ajudar e você não vai perceber que elas estão ali. Então, por isso, a integração mental, a esterilização fisiológica é importante. E são casos, pode ser até considerado como casos especiais, né? No caso do médium, a entidade espiritual, elas conseguirem se completar perfeitamente. A maioria dessas manifestações mediúnicas, apesar da integração mental profunda, tende a refletir característica fisiológica do médium. André Luiz deixou isso bem claro. Então precisa do aperfeiçoamento da força psíquica. Ele sugere isso para uma evidência mais aprimorada do plano superior. A força psíquica da humanidade precisa ser intrinsecamente aperfeiçoada. Então, dentro da clareaudiência,
nós temos um mecanismo idêntico que preside esses fenômenos, porque pela associação avançada dos raios mentais entre a entidade e o médium, que é dotado de mais amplas percepções visuais e auditivas, a visão e a audição é que se fazem diretas. Por isso, clareaudiência. Nesse recinto exterior, para o campo íntimo, né? E podem se graduar em expressões variadas, conforme ele falou, pode surgir psicografia e outra psicofonia, seja lá o que for. E quando se escasseiam esses recursos ultrasensoriais, vão surgir nos médios dessa categoria a vidência, a audição interna, mais estranhadamente radicadas nessa conjugação das ondas. Então vai atuar sobre os raios mentais do medianeiro o desencarnado que lhe transmite quadros e imagens. Vão se valer dos centros autônomos da visão profunda, vão localizar o diencéfalo, né? André Luiz fala isso. Pode até entrar na área das vozes, dos sons, né? Utilizando da cóclea. Então, de repente, você vai ouvir, ao invés de ver. Ou vai ver e vai ter que traduzir aquela visão. Nós já vimos em estudos passados. Tanto mais perfeitamente, quanto mais intensamente se verifique essa complementação vibratória desses quadros de frequência de ondas. Então, ocorrências vão afigurar um médium no qual ele pode possuir um espelho nessa intimidade, né, vamos dizer, dos olhos do espírito com ele, como se fosse uma caixa acústica, né, na profundez dos ouvidos, a clareaudiência. Então terminamos por aqui. Quero apresentar para vocês as nossas referências. Mecanismos da Mediunidade, capítulo 18, Efeitos Intelectuais. Paz e Renovação, capítulo 13, que foi aquela mensagem inicial de André Luiz. Então procurem fazer os estudos, suas anotações, trazer seus questionamentos. Lembrem de comprar esse livro, Mecanismos da Mediunidade. É excelente. Ele nos traz muitas informações e ensinos. André Luiz, apesar dele sempre dar aqueles puxões de orelha, porque ele passou por muita coisa em várias encarnações. Então ele traz para nós essa riqueza de detalhes, de informações precisas, nos quais nós podemos ampliar o nosso conhecimento, melhorar nossas percepções e escolher realmente o caminho do bem nesse nosso processo evolutivo. Bons estudos e até a próxima.